Vamos falar dessa notícia que chamou a atenção na internet. Namorado de Rafa Kalimann se revolta com os ataques contra a ex-BBB. Crueldade. O que acontece? Vamos lá, vamos do início. A Rafa Kalimann ficou famosa aí no Big Brother, né? Ela é uma mulher muito bonita e óbvio que isso ajuda. Então ela ganhou muitos seguidores e a Globo, a Globo tem um perfil dependendo do participante do BBB, aqueles que mais se destacam têm oportunidades ali dentro da casa, né? E alguns dão certo, outros não, né? A gente tem a Grazi Massafera, que deu certo, a Sabrina Sato, enfim, as mais conhecidas que eu tô lembrando agora. E aí, o que acontece? A Rafa Kalimann, a Globo tem investido e apostado nela. Ela chegou a apresentar um programa ali na Globo que teve bastante críticas, né? Muita gente fala que ela ainda é inexperiente e tal, enfim. E aí agora ela tá participando da novela das 7 da Globo, onde ela é a vilã. E aí saiu uma matéria de um portal falando que tinha muito descontentamento. Traduzindo, muita gente estava insatisfeita ali com a participação da Rafa Kalimann, porque segundo informações, ela tinha muita dificuldade de decorar o texto, ela tinha muita dificuldade de atuação, e isso estava gerando atritos ali dentro da novela, principalmente dos atores ali, que cenas estavam se alongando, estavam tendo um atraso pela dificuldade que a Rafa Kalimann tem tido, segundo informações, em ser uma atriz, né? E isso repercutiu bastante na internet, né? E não é a primeira vez que ela responde esse tipo, que ela ouve ou recebe esse tipo de crítica pela falta de experiência ou com a dificuldade de atuação, de apresentação, coisas do tipo, né? E então a notícia fala que alguns parte do elenco está insatisfeito com ela como vilã, que ela tem atrasado as gravações porque ela não decora texto, que ela, enfim. E aí, foi pra internet, muita gente começou a julgar, criticar, faz parte do cenário, eu não tô falando que isso é fácil, né? Não é fácil hoje em dia por causa do mundo digital, as críticas chegam na hora. Na época que era só TV, gente, uma artista, uma celebridade, uma pessoa que estava sendo famosa, que é famosa, era muito brindada, né? A crítica não chegava, era uma coisa muito distante. Com o mundo digital já era. As críticas chegam na pessoa e não deve ser fácil. Então vamos lá alguns pontos. Mas primeiro vamos falar do namorado. E aí o namorado da Rafa Kalimann saiu em defesa dela, fez um vídeo falando que isso é um absurdo, que não sabem porque uma pessoa tão boa é atacada, porque não sabem porque uma pessoa tão boa é criticada, que ele vê o esforço dela, que ela é uma pessoa dedicada, que ela é uma pessoa que se esforça, ele vê o quanto ela tá batalhando para esse projeto dela como atriz dar certo, que ele vê muitas vezes ela lá se dedicando em decorar texto, em atuar, em melhorar tal, e provavelmente é uma verdade, mas assim, isso não significa que, por mais que a pessoa se dedique a alguma coisa, que rapidamente ela vai conseguir evoluir ou conseguir fazer aquilo. De fato, a Rafa Kalimann deve estar realmente se esforçando para ser uma boa atriz? Eu acredito que sim. Isso significa que ela pode dar uma resposta na tela? Nem sempre, nem sempre. Né? Às vezes a pessoa está se esforçando, mas ainda não é o suficiente, ainda precisa de mais bagagem, de mais tempo, de mais atuação. Algo que na internet, muitas vezes, é difícil, né? Porque as pessoas estão ali tacando pedra o tempo inteiro. Então, assim, eu não assisto a novela, então eu não posso falar. Eu sei que a Jade Picon, que é outra ex-BBB, sofreu bastante também. Sofreu bastante pela falta de experiência, por atuações que, segundo os críticos da internet estavam falando. Então, assim, eu acho que é um processo que é natural. É óbvio que ninguém quer ser criticado, atacado na internet. É ruim pra caramba. Mas eu acredito que tanto a Rafa Kalimann quanto a Jade Picon, se realmente querem ser atrizes, se é algo que elas gostam, se é algo que elas defendem, elas vão passar por esse processo. A Grazi Massafera sofreu esse mesmo processo. Talvez as redes sociais nem estavam tão ativas como são hoje, mas a Grazi Massafera foi massacrada muitas vezes quando ela começou. E é isso que eu acho que é isso que talvez o namorado da Rafa Kalimann poderia entender. Ela tá começando, cara. Primeiro trabalho dela, eu não sei, mas eu acho que ela, antes disso, ela não. Geralmente, essas atrizes, esses atores, eles vêm de um passado atuando. A maioria deles, ou muitos deles, começaram desde criança, fazendo comercial, interpretando, fazendo teatro. Então tem uma grande bagagem, né? É uma profissão que a dedicação começa muito cedo, né? Então eu acho que eu sei que as críticas na internet muitas vezes são desrespeitosas, as críticas muitas vezes na internet são ofensivas, mas eu acredito que
dentro ali do equilíbrio, eu acho que é um processo natural. Né? Eu acho que a Rafa Kalimann, ela está começando dentro de uma nova profissão, que é uma profissão muito difícil, né? Que precisa realmente de dedicação, não é fácil, milhares de pessoas estão assistindo e estão julgando o seu trabalho, e é um processo complicado realmente, né? Então, de novo, a Jade Picon passou por isso na travessia, né? Eu vi o Humberto Martins dando uma entrevista, que segundo ele, ela mandou bem, né? Mas uma parte do público ainda acha que ela não tá indo bem. E eu tenho certeza que se ela realmente quer isso, ela vai se dedicar e vai melhorar. Mas a gente sabe que a internet nem sempre é a verdade que importa. Muitas vezes a pessoa pega realmente no pé. Muitas pessoas criticaram a Rafa Kalimann, mas tem bastante pessoas que também elogiaram ela, né? E a gente sabe que sai muita notícia na internet, é muito difícil saber o que é verdade, o que é mentira, o quanto é verdade, o quanto é mentira. Se equilibrar dentro disso é realmente difícil, né? Mas assim, quando você, infelizmente a gente vive numa era, gente, que a gente tá cada dia mais exposto, mais exposto. E quanto mais exposto a gente fica, a gente abre mais possibilidade de muitas pessoas mal intencionadas, muitas pessoas. Ah, João, não pode criticar? Claro que pode, gente, mas eu acho que tem que ter um respeito na hora de criticar. Tem que saber que ali tem uma pessoa, tem um ser humano, e muitas vezes essas ofensas, essas palavras duram, principalmente num trabalho que a pessoa tá tentando seguir, magoa a pessoa. Mas aí é uma opinião minha, tá, gente? Eu acho que a Rafa Kalimann, a Jade Picon e outras, se realmente querem isso como de profissão, eu acho que elas têm que passar por esse processo mesmo. Porque se fosse fácil, gente, todo mundo seria ator, todo mundo seria atriz, né? Todo mundo chegaria ali para fazer uma novela e sairia super bem. É uma profissão que precisa de dedicação e muitos desses artistas, atrizes, estão há muitos anos nisso, muitos anos. Provavelmente a Rafa Kalimann começou agora. Então, assim, eu acho que ela tem que aceitar as críticas dentro da medida do respeito, tal. Mas o namorado dela também tá certo. É a namorada dele, ele gosta, ele vê o esforço, ela vê que ela tá se dedicando, que ela não tá fazendo mal a ninguém. E se as pessoas querem criticar ou falarem sobre o trabalho dela, existem maneiras mais educadas. E muitas vezes essas pessoas que falam do trabalho da Rafa Kalimann nem assistem a novela, vão muito mais pelo que as outras pessoas estão falando. E ele também tá dando a entender que o site não tá falando a verdade, né? Quem noticiou essa notícia aí falando que ela estava tendo problemas, ou que estavam existindo problemas pela dificuldade dela de decorar os textos, pela dificuldade dela de entregar nas cenas, principalmente naquelas mais dramáticas. Enfim, o que é verdade nessa notícia, ninguém sabe. Mas é uma opinião, né? Se é realmente o que ela quer, ela vai conseguir passar por esses momentos, e eu tenho certeza aí que quanto mais novela ela fizer, quanto mais chances ela tiver para fazer novela, ela vai melhorando e as críticas vão ficar para trás, ou pelo menos a maioria.